sobre ansiedade, frustração e desapontamento, mas antes, nós sempre gostamos de revisar um pouco do que foi que nós vimos no nosso encontro passado. Quem lembra do que foi que nós falamos no encontro passado? Qual foram as duas emoções que nós falamos no nosso encontro passado? Ih, já esqueceram tudo do que teve no encontro passado. Meu Jesus. Ninguém aprendeu nada, Senhor. Ixi, ninguém. Ira foi no Eu estou segundo. falando emoção e convicção, medo e insegurança. É porque o seu microfone estava desligado. Medo e insegurança. Foi o que nós falamos. Nós tentamos definir biblicamente o que era o medo, o que significa o medo, o que significa a insegurança. Né? Então, o que foi que nós vimos no nosso encontro anterior? Nós vimos que muitas aflições que nós vivemos hoje, elas já eram comum na época de Paulo. Ou seja, na época de Paulo já existia vírus, já existia bactéria, já existia políticos corruptos, homens violentos, já existia crime, existia abandono, existia dor. Então, tudo que nós estamos vivendo hoje já existia, certo? Porém, nós vimos que a vida, ela não é somente de coisas boas acontecendo, né? Ai, a vida é um mar de rosa, nós temos amizades leais, as pessoas são todas boas, verdadeiras, né? Ninguém sofre com nada, não é bem por aí. Nós vimos que a vida tem situações difíceis, nós passamos por momentos de dificuldades, e é justamente todas essas coisas que nós vivemos que podem gerar medo e insegurança nas nossas vidas. E por que nós começamos falando sobre isso? Porque muitas pessoas, elas acreditam que a fé tinha que funcionar como uma espécie de blindagem, como alguma coisa que protegesse a pessoa de qualquer experiência que ela tivesse negativa. Vocês ainda estão conseguindo ver o slide? Sim. Pronto, não, porque eu recebi uma mensagem no privado que não está conseguindo. Eu não estou, não. Pois é. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Eliette também não está vendo. Pois é, eu recebi uma mensagem no privado que não está dando para ver. Deixa eu parar e fazer novamente. Parar de compartilhar. Se vocês não conseguirem ver, vocês podem dizer, por favor. É muito importante que vocês acompanhem. Pronto, Vocês voltou. estão vendo? Ai, graças a Deus. Ótimo. Se em algum momento parar, vocês me avisam, tá bom? Para vocês poderem acompanhar. Então, por que nós começamos falando isso no nosso encontro anterior? Porque tem muitas pessoas que acreditam que porque eu tenho fé, ela tem que me proteger de qualquer situação difícil. A fé, ela é usada como se fosse uma capa de proteção e uma capa de proteção para experiências na vida. Não, eu não posso ter medo, eu não posso sentir angústia, eu não posso passar por questões em relação à ansiedade, eu não posso sentir tristeza. Então, é como se a fé fosse, de uma certa forma, para algumas pessoas, uma capa de proteção, né? Que impede com que ela venha passar por situações difíceis ou essas sensações. Só que aí o que é que acontece? O fato é que esses problemas e essas coisas vão acontecer. Isso é um fato. Isso vai acontecer tanto na vida de quem acredita ou de quem não acredita, de quem nega ou de quem não nega. Então, isso nós vimos no nosso encontro passado. Nós também vimos no encontro passado que isso acontece por quê? Porque nós somos pecadores vivendo em um mundo caído e um mundo corrupto. Então, nós somos limitados, nós somos finitos. Meninas, todos nós, um dia, nós vamos enfrentar problemas, dificuldades, cansaço, doença e a morte. Essa é uma verdade. Então,
não aceitar essa realidade humana vai trazer um sofrimento ainda maior. Essas pessoas que tentam negar essa realidade, elas carregam um peso na sua vida, tanto emocional quanto espiritual, que é praticamente quase que insuportável. Nós também vimos no nosso encontro que o sofrimento ele é parte da nossa condição humana. Nós não temos controle do futuro, nós não temos controle, nós não temos nenhum sistema que nos livre de passar por situações difíceis, nós não somos vacinados contra os males da humanidade. E aí, por que é importante eu compreender isso? Porque aceitar isso não quer dizer que vai tornar as coisas mais fáceis ou tornar o sofrimento mais agradável. No estudo que nós tivemos no ano passado sobre contentamento, nós vimos que o contentamento, ele é. Quem lembra da definição de contentamento do ano passado? Estou só testando a memória de vocês. Quem estudou ano passado sobre contentamento? Qual foi a definição de contentamento? Plena satisfação na vontade de Deus. Muito bem, Nájila. Uma plena, uma profunda satisfação na vontade de Deus. Então, o contentamento não é eu estar rindo o tempo todo, ou jubilando o tempo todo, é plena satisfação, é entender que se eu estou diante de uma situação boa ou ruim, eu estou debaixo da soberana vontade de Deus para a minha vida naquele momento. Porque eu acredito que Ele é soberano e que eu estou diante de uma situação que Ele colocou. Então, reconhecer isso não é que vai tornar as coisas mais fáceis ou suportáveis, né? Mas vai fazer com que eu entenda, com que eu reconheça que isso é parte da condição humana. Obrigada, Nájila. O que é que nós vimos também no encontro passado? Nós vimos que Jesus sofreu. E aí nós precisamos fazer uma pergunta muito importante. Eu não sei se vocês já fizeram essa pergunta. Como foi que Cristo sofreu? Quais foram as atitudes de Cristo quando ele estava diante de um sofrimento? E por que é importante a gente falar sobre isso? Porque o exemplo de Cristo precisa, a forma como Cristo agiu diante de um sofrimento, principalmente diante de uma injustiça, que no livro de Pedro vai falar muito bem sobre isso, deve ser imitado. Nós precisamos ver como é que Cristo agiu diante de um sofrimento. E a partir daí, nós precisamos tentar imitar. Nós também lemos Mateus 11, 28 e 30, onde Jesus vai reconhecer a sobrecarga e vai reconhecer que o cansaço faz parte da vida humana. Em nenhum momento a gente vai ver Jesus dando fórmulas para a gente, eu vou resolver todos os problemas de vocês, né? Vai passar, vocês não vão sofrer, vocês não vão passar por dificuldades, não vão ter problemas, pelo contrário. E aí ele vai dizer, aprendam comigo, que eu sou manso e humilde de coração. Então, o que Jesus está dizendo nessa passagem, ele está dizendo o seguinte, em outras palavras, ele está dizendo, enfrentem os problemas como eu enfrento. Aprendam comigo, aprendam de mim que sou manso e humilde. Ou seja, ele está dizendo, aprendam a lidar com os problemas, com as dificuldades, da mesma forma como eu lido. O que Jesus está oferecendo para a gente não é uma eliminação dos nossos problemas. O que Jesus está oferecendo para a gente é muito mais do que isso. Ele está ensinando a gente exercer a humildade e a mansidão, e ele está dizendo que essa postura vai nos ajudar a enfrentar muitos problemas que a gente possa ter na nossa vida. Nós também vimos Romanos 8:31b, que vai falar sobre se Deus é por nós, quem será contra nós? E foi fantástico o nosso estudo passado nesse versículo específico. Porque nessa passagem a gente entende e observa que esse texto não está dizendo assim, se Deus é por nós, nada irá acontecer contra nós. O texto está dizendo isso? Não. A pergunta que ele está fazendo é o quê? Quem será contra nós? Em outras palavras, meninas, o que Paulo está dizendo aqui é, se Deus é por mim, se ele está trabalhando e lutando o tempo todo ao meu favor, se o Todo-Poderoso está do meu lado, se o Emanuel, Deus conosco, é por mim, o que é que todas essas coisas ou pessoas podem fazer contra mim? Né? Esse foi um texto que mexeu muito no nosso encontro passado.
Então, o que é que os abandonos, as traições, as injustiças, as prisões, o que é que tudo isso pode fazer com a gente? Vai deixar a gente triste? Vai. Vai deixar a gente abatido? Vai. Vai nos deixar aflito em algum momento? Vai. São reações esperadas. São reações normais. Porém, isso não significa que eu vou ser tomado ou paralisado pelo medo ou pela insegurança. Então, é esse sentimento que Paulo está tentando passar o tempo todo nesse texto para a gente. Nós vimos que se Deus está a nosso favor, ele não está contra nós, ele é por nós. Então, todas as dificuldades, conflitos, angústias, enfermidades, sofrimentos do passado, do presente, do porvir, tudo isso que está acontecendo, e o interessante é que ele vai falar assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Gente, se a gente eliminar a primeira parte, se Deus é por nós, se a gente eliminar essa primeira, faz toda a diferença. Qualquer coisa vai ser contra nós. Porque a grande diferença está nessa primeira parte. Ele é por nós. Ele é por nós. Ele está conosco. E isso faz a diferença. Nós lemos Isaías 43, que vai dizer que ele nos criou, nos formou, nos redimiu, que nos chamou pelo nome, que nós pertencemos a ele, que ele está conosco, que somos preciosos aos seus olhos, que somos amados por ele. Ai, que mais a gente precisa saber para ter certeza de que ele é por nós? Passagens como Isaías 43, do 1 a 5, precisa estar grifado nas nossas Bíblias, para que a gente nunca esqueça de que ele é por nós. São essas verdades e essas convicções que nós vamos estar o tempo todo batendo de frente com os nossos sentimentos, com o que nós estamos sentindo, né? Emoções, o que eu sinto, convicções, o que a palavra diz, o que eu acredito, o que ela está falando. E nós finalizamos com isso. Todos nós enfrentamos dificuldades, seja na vida, seja nos nossos relacionamentos, mas Deus continua sendo por nós. Muitas coisas acontecem contra nós, muitas delas são dolorosas, mas nenhuma delas tem poder para ofuscar a importante verdade de que Deus é por nós. Meninas, tudo que o nosso medo, as nossas inseguranças precisam ser lembradas é de que nós temos um Deus que é por nós. Amém? Isso foi o nosso resumo do estudo do encontro passado. E o que nós veremos hoje? Ansiedade, frustração e desapontamento. Primeira coisa, nós vamos tentar definir o que é ansiedade. E aí já é o primeiro e maior desafio, né? Porque não é uma coisa simplista. Não existe nenhuma resposta que seja muito simples para definir algo tão complexo quanto a ansiedade. Tentei juntar algumas informações aqui, mas ainda assim é simples diante do que a ansiedade é. A ansiedade, ela é um estado emocional de apreensão. Ela é o quê? Ela é uma expectativa de que alguma coisa ruim está para acontecer. Mas vem acompanhado por várias reações físicas e mentais. E isso tudo é muito desconfortável. Existe um ciclo que começa no pensamento. Nós estamos estudando, o tempo todo nós estamos vendo nos nossos estudos sobre a emoção, que tudo começa no nosso pensamento. Lembra da frase? Eu penso, eu sinto, eu faço. Tudo começa no nosso pensamento. A forma como eu penso, a forma como eu acredito, as minhas crenças, aquilo que eu acredito vai ter um impacto muito grande nos meus sentimentos e, consequentemente, no que eu faço. Nós vimos no nosso primeiro encontro que isso começou no Éden. No Éden. O que foi que a serpente fez em Gênesis 3? Qual foi a primeira coisa? Deus tinha dado uma ordem. Não coma. O que foi que a serpente fez? Qual foi a primeira coisa
que a serpente tentou colocar na cabeça de Eva? A primeira coisa que ela falou foi assim: o que foi mesmo que Deus disse? Ou seja, a serpente está querendo colocar dúvida em Eva. Está querendo mexer com as convicções de Eva. O que foi mesmo que Deus disse? Tem certeza que... Não, Eva, Deus disse isso porque sabe que tu quer ser que nem ele. Satanás estava tentando mexer com as convicções de Eva. E a partir dali, do que ela pensou, ela sentiu vontade de comer o fruto. E momentos depois, o que foi que ela fez? Comeu e ainda deu para Adão. Tudo começa no nosso pensamento, nas nossas convicções. É por isso que convicção é tão importante. Então, parte da ansiedade, existe esse ciclo que começa no pensamento. E aí esse pensamento vai gerando medo, falta de sono, e aí vai levar a pessoa a ter mais medo ainda. Depois desses diversos ciclos, pode vir um medo de ter medo. Né? A pessoa começa a ter medo de algumas coisas, daqui a pouco ela está tendo medo de ter medo de novo do que ela acabou de ter medo. Né? É um ciclo. E aí, a nível mais alto, essa ansiedade pode levar a ter problemas graves, como problemas a níveis sociais. A pessoa já não sai de casa, a pessoa já não quer mais ter relacionamentos, ela passa a ter fobia, ela não consegue estar em grupos, ela fica encolhida e ela só deseja estar longe de pessoas, né? E aí eu não posso deixar de falar que a ansiedade, ela pode ser pecaminosa. E é o que nós vamos ver muito aqui, a questão da ansiedade, como é que ela pode ser pecaminosa? Como é que eu identifico quando a ansiedade é pecaminosa? Aí eu trouxe alguns sintomas que é muito comuns da ansiedade, que vai desde roer uma unha, né, aqueles tiques nervoso, a fadiga, cansaço, sinal de prontidão contínuo, seu corpo está ali o tempo todo pronto para atacar ou para fugir, né, para sair de uma situação. Insônia, respiração afetada, confusão mental, instabilidade, sensação de desmaio, arrepios, suores frios, boca seca, mãos suadas, nó na garganta e por aí vai. Todos esses são apenas alguns sintomas que eu tentei juntar e unir que envolve os sintomas comuns da ansiedade. Em algumas situações, é incrível como isso pode acontecer de uma forma mais generalizada, mas isso também pode acontecer em coisas simples, como você fazer uma prova, você ter que dar um estudo, ou você fazer qualquer coisa, você pode chegar a se sentir um pouco ansioso por conta disso. E aí vem uma pergunta que eu queria colocar aqui para vocês, meninas. Se as emoções em si não são ruins, lembra que nós, no encontro anterior, nós falamos sobre o medo. E aí eu perguntei a vocês se o medo era ruim. E aí a maioria disse que era ruim e poucas pessoas disseram que não era ruim, né? Então, eu pergunto a vocês. Nós explicamos que o medo... Deus nos deu as nossas emoções. E aí o que eu usei como exemplo para vocês foi, por exemplo, o medo. Como é que o medo podia ser ruim? Eu dei o exemplo de que o medo é aquilo que impede com que você passe uma pista sem olhar para os lados. Se você não tivesse o medo, você ia simplesmente passar o trilho sem observar se vem trem ou não. Ia passar uma pista sem olhar se tinha carro ou não. Eu falei também que o medo é aquilo que impede que eu coloque o dedo na tomada, porque eu sei que eu vou levar um choque se eu colocar, né? Mas o medo, o problema não é as nossas emoções. O problema é a forma como nós usamos as nossas emoções. E aí eu pergunto, a ansiedade, como é que a ansiedade pode ser boa? Alguém aqui quer tentar falar ou alguma coisa do tipo? Como é que a ansiedade pode ser uma coisa boa? Com tantos sintomas daquele que a gente viu, com tanta coisa, qual foi o propósito assim, de Deus ao criar a ansiedade? Vocês concordam que a ansiedade pode ter um lado bom? O que é que vocês acham? Pode colocar no chat só sim ou só não. A Maria disse que sim. Será que existe alguma coisa boa nessa terrível ansiedade? Viane, Oi, se meu a amor. gente ansiar a presença do Senhor, ansiar estar com o Senhor, a gente vai procurar ter uma vida reta, uma vida de santidade, uma vida de obediência,
Então, eu penso que, nesse sentido, se eu anseio por ser uma pessoa reta diante de Deus, eu vou procurar fazer as coisas certas. Muito bem, meu amor. Obrigada. A Bíblia vai falar de alguém mais Eu queria posso falar? falar? Pode, meu amor, por É favor. porque, assim, na Bíblia diz, assim, que não esteja ansioso por coisa alguma. Aí, assim, eu acho, assim, que a ansiedade, ela não faz bem, porque Deus diz que é tudo no tempo dele. E a Ok, gente tem que confiar no Senhor. ok. O contexto, obrigada, Valderina. O contexto daquela palavra, ele está falando sobre, nós até vamos falar dela, que eu coloquei ela como referência. Que ela é a chave, né? Uma das passagens mais usadas sobre a ansiedade na Bíblia. Porém, aquele contexto, ele está falando de preocupações, ele está falando, atrás, ele vai falar de todas as preocupações em relação a esta vida, né? A esta vida, as coisas desta vida, aquilo que nos prende a esta vida. Ela está falando no contexto da ansiedade como preocupação. Existe uma diferença. Aquele contexto ali da ansiedade é preocupação, quando você está preocupado excessivamente acerca de algo. Quando você fala assim, tem uma passagem na Bíblia que Paulo vai dizer que está ansioso para ver os seus irmãos. Eu estou ansioso para ver os meus irmãos. Não era que Paulo estava preocupado para ver os irmãos. Paulo estava ansiando, com vontade, de uma certa forma, de não chegar aquele momento onde ele vai estar ali com seus irmãos, para ter momento de comunhão, para estar ali com eles. O que a Lena trouxe foi: o problema é que nós ansiamos coisas pecaminosas. Nós ansiamos coisas erradas. Lembra que nós falamos que em Gênesis, na queda, as nossas emoções também foram afetadas ali. Então, nós passamos a não desejar conforme aquilo que nós fomos criados para desejar. O problema da tristeza, por exemplo, é que a gente se entristece por coisas erradas. A gente não se entristece quando a gente peca, porque a Bíblia vai falar para a gente sentir tristeza pelos nossos pecados. Mas geralmente a gente costuma ficar triste por outras coisas. Alguma coisa que não saiu como eu queria, alguma coisa que deu errado, alguma irmã que me ofendeu, mas a gente não se entristece verdadeiramente pelo nosso pecado. Né? Então, o problema é sempre como nós usamos as nossas emoções. O ódio, por exemplo. Vocês sabiam que Deus ordenou que a gente odiasse? Kelviane, o que é isso que tu tá dizendo? Quem é que sabe qual é a passagem que Deus ordena para odiar? Tempo! Vamos ver. Alguém aqui sabe um versículo na Bíblia que o Senhor ordena para a gente odiar? A passagem não, mas ele disse que deve odiar o pecado e se apegar ao bem, né? As coisas Exato. boas. Ele vai dizer: odeie o mal e se apegue ao bem. Então, ele está dizendo o quê? Odeie o mal. Então, alguém quer falar? Então, ele vai dizer: odeie o mal. O problema é como nós usamos as nossas emoções. E é por isso que a gente precisa aprender o que a Bíblia tem a dizer sobre isso, para que a gente possa glorificar ao Senhor com as nossas emoções também, né? Então, Deus nos deu habilidades exatamente, Maria, é para odiar o pecado, odiar aquilo que é mal. Isso mesmo. Deus nos deu habilidades para a gente responder ao perigo, né? E isso é um presente de Deus. A ansiedade é aquela emoção que nos prepara quando nós estamos ante a uma coisa que vai acontecer. O problema é que se a nossa mente ela está sempre ali preocupada, achando que tudo é ameaça, tudo é ameaça, tudo é perigo, a gente vai começar a enxergar problemas em todas as coisas. E aí entram os ICs da vida, né? Que muitas vezes a gente sofre por questões que não aconteceram e que a gente nem sabe se essas coisas vão acontecer. Então, tem algum microfone ligado, eu acho. Então, o grande problema é quando isso, de uma certa forma, se torna tão constante, tão constante, tão constante, que isso vai me aprisionando. Isso vai me aprisionando. É como se eu estivesse sempre me preparando para algo que vai acontecer. E o pior é que sempre eu estou me preparando para algo pior. Algo ruim que está para acontecer. Algo ruim que está para vir. Gente, tem algum microfone ligado? Copiar o meu código e botar lá. Eu acho que é o da Nájila. Nájila?
Desliga teu microfone, amor, por favor. Desculpa, Tá meu desculpada, Deus. coisa linda. Tá perdoada, meu amor. E aí, o que é que eu quero hoje trazer para vocês nessa questão? Como é que a ansiedade pode ser pecaminosa? Qual é o momento onde eu sei que ela já não é mais somente um problema, né, na minha mente ou alguma coisa do tipo? Como é que eu consigo identificar? Vocês acreditam que a ansiedade ela pode se tornar pecaminosa? Vocês podem dizer sim, podem dizer não. Vocês podem ficar à vontade para comentar, tá bom? Sim, ok. Então, é isso que eu quero trazer, é essa perspectiva que eu quero trazer para vocês, ok? E por que que ela pode ser? Por que que ela é um pecado? Ela é um pecado porque significa não crer que Deus seja capaz de cuidar de nós. E isso aqui você vai ver que não é Kelviane que está dizendo para vocês. Eu fiz questão de separar passagens bíblicas porque eu não posso dizer que sou eu que estou dizendo isso. Né? A palavra de Deus vai nos dizer que quando nós nos tornamos domadas pela ansiedade, é como se nós estivéssemos dizendo que não acreditamos que Deus é capaz de cuidar de nós. E isso é muito pesado, muito forte. Nós sempre estamos olhando, os nossos estudos são estudos bíblicos, está ligado à incredulidade. Perfeito, Vanessa. Os nossos estudos são focados na palavra, né? Nós estamos aqui para aprender o que a Bíblia diz sobre as nossas emoções. Não o que a cultura fala, o que a Bíblia diz. E a Bíblia, ela vai tratar a ansiedade como um pecado. Ela vai nos dizer o tempo todo que nós precisamos aprender a confiar em Deus. Então, assim, qual é a visão bíblica sobre a ansiedade? Ela vai dizer que nós precisamos aprender a confiar em Deus. E ela vai falar em Mateus, eu gostaria que nós abríssemos a Bíblia, em Mateus, capítulo 6, e versículo 24. E aí eu queria que, por favor, alguma irmã lesse. Mateus 6, 24. Qual é? Esse aí que tá na Mateus tela. 6, 24. Aí pode ler o 24 e o 25, por favor. Mateus 24. Mateus 6, aí o 24 e 25. Mateus 6, Isso. 4 e 5. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de se vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta. 26 Obrigada. também, né? É só até o 25. Obrigada, meu amor. Obrigada, irmã. Gente, a Bíblia, ela vai tratar a ansiedade como sendo um coração dividido. É como se fosse um coração, como a Vanessa colocou, incrédulo. Ele está dividido. Ele está no meio. E aí, quando ele vai dizer sobre esse versículo, que nós não temos que estar ansioso quanto à nossa vida, pelo que nós vamos comer, pelo que nós vamos beber, pelo nosso corpo, por todas essas coisas, com que nós vamos vestir. E aí, a ansiedade. E aqui eu coloquei para um versículo que eu coloquei para vocês de Romanos 8:32, é um dos versículos que eu mais amo na Escritura. É difícil dizer isso porque tem muitos, mas ele é um versículo que eu constantemente estou lendo e relembrando, e é algo que eu tenho colocado como convicção realmente ante as minhas lutas. Ele vai dizer assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Sabe o que é que esse texto está querendo dizer? O sentido de Mateus 6:25, vocês vão entender por que eu liguei com Romanos 8:32. O Mateus 6, o texto de Mateus 6:25, ele está dizendo assim: por que vocês estão se preocupando com a roupa, com o que comer, com o que beber, com o que vestir? Por que vocês estão preocupando com isso? É como se ele dissesse assim: se eu já dei a vocês
o principal, se eu dei para vocês a vida, será que eu não vou suprir todas essas coisas para vocês? Se eu já dei para vocês a vida, que é aquilo mais precioso que eu podia dar para alguém, é claro que eu vou dar o alimento, a roupa, e tudo mais que você precisa. E aí, Romanos 8:32 vai nos dizer exatamente isso. Meninas, prestem atenção nisso, por favor. Se Deus deu o que nós mais precisávamos, que era a salvação, se Ele nos deu o seu Filho para morrer por nós, para que nós tivéssemos vida, a vida eterna, será que Ele não vai dar todas as outras coisas que nós precisamos? É isso que Romanos 8:32 está dizendo. Se Deus deu o que você mais precisava, por que Ele não vai cuidar das outras coisas? O que nos faz acreditar que Ele não vai cuidar das outras coisas? Que Ele não vai manter a nossa vida se Ele deu a vida. Ele dá a vida, Ele mantém a vida. É isso que o texto está dizendo. E o que a ansiedade faz é o quê? Qual é o momento que a ansiedade passa a ser de uma preocupação enorme nas nossas vidas, pecaminosa? É quando a gente passa a colocar as coisas daqui dessa terra, família, bens, emprego ou qualquer outra coisa como uma preocupação maior nas nossas vidas. É algo, eu estou preocupada com isso, com aquilo, com o emprego, com aquilo, com a roupa, meu Deus, não tenho. Então, quando essas coisas... Tem uma... eu acho que eu não tenho aqui, mas eu tenho uma ilustração que está pregada na minha parede, que eu gosto de lembrar. Mas tem uma figura que uma conselheira bíblica me entregou uma vez, que é de um círculo, e tem um pontinho no meio do círculo. E aí ela disse assim para mim, Kelviane, esse círculo aqui é a sua vida. Esse pontinho aqui é as suas responsabilidades. E esse maior aqui é a responsabilidade de Deus. O círculo maior, a responsabilidade de Deus, e o pontinho menor, a minha responsabilidade. A ansiedade, ela acontece... Vou mandar a foto no grupo, Larissa. A ansiedade, ela acontece quando eu saio do meu pontinho e eu já estou no círculo maior. A ansiedade, a preocupação, o desespero, ela vem quando eu deixo as minhas responsabilidades e passo a tentar dar contas de coisas que só Deus pode dar. Só Deus pode cuidar da vida, só Deus pode suprir, só Deus pode... Então, eu preciso saber quais são as minhas responsabilidades e quais são as responsabilidades de Deus. Focar nas minhas responsabilidades, acreditando que certamente Deus vai cuidar das responsabilidades dele. Então, na maioria das vezes, a ansiedade, a preocupação, o medo, tudo isso inunda nossas vidas porque nós estamos no círculo maior e não no menor, ok? Eu vou bater a foto desse gráfico, porque é muito importante. Ele vai esclarecer as nossas responsabilidades. Então, o oposto de confiar em Deus é a ansiedade. O que é a ansiedade? É o oposto de confiar em Deus. E Jesus falou isso onde nós lemos agora em Mateus. E Paulo vai e repete isso lá em Filipenses 4:6. E Pedro vai acrescentar lá em 1 Pedro 5:7. Em 1 Pedro 5:7, ele vai dizer, vamos abrir em 1 Pedro 5:7, por favor. E aí, se alguma irmã abrir, já pode ler, por favor. 1 Pedro 5:7. Espadas para o ar. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Obrigada, amor. Olha que coisa linda. Eu não sei se vocês perceberam, mas Pedro está dizendo que a única razão da gente lançar a nossa ansiedade sobre ele é porque ele cuida de nós. Ele se importa conosco. Então, Pedro está dizendo claramente, olhe, a única razão da gente lançar as nossas preocupações em Deus é porque a gente sabe. Gente, convicção é saber. Saber. Emoções versus convicções. O que eu estou sentindo versus o que eu sei. Eu sempre gosto de lembrar isso para vocês. Eu não me sinto perdoada, Kelviane. Eu não me sinto perdoada. Ok, você não se sente perdoada.
Mas o que a Bíblia vai dizer? Que se você se arrepender, se você chegar a Deus, se você se arrepender, ele vai perdoar os teus pecados, vai jogar no mar do esquecimento e ele não vai mais trazer isso. Você foi perdoada, independente de como você se sente. Kelviane, quando nós falamos sobre o medo, eu tenho muito medo. Vai mesmo com medo. É a cara da ciência essa frase. Vai mesmo com medo. Né? O medo não pode me paralisar. Então, é o que eu sinto versus o que eu sei. Eu me sinto sozinha, eu me sinto abandonada, eu sinto que eu não tenho ninguém. Ok, você se sente assim, mas os seus sentimentos não são confiáveis. A palavra de Deus é confiável. E ela diz que ele está comigo todos os dias, até a consumação do século, que nunca vai me deixar, ainda que o meu pai me deixe, que minha mãe me deixe, ele jamais vai me deixar. Então, eu me sinto sozinha, mas eu não estou sozinha. Pegue as suas emoções e faça elas se curvarem à verdade de Deus. É isso que nós precisamos fazer, né? Então, Paulo, quando vai dizer em Filipenses 4:6, para lançar, para não nos preocupar, na verdade, ele vai dizer, não andeis ansiosos, né? Mas orem, lance. Não, Juliana, você não está sozinha. Você pode se sentir. Eu também me sinto sozinha muitas vezes. Mas você tem que combater. É que nem como o salmista fazia no Salmo 42. O Salmo 42, ele começa falando. Gente, o Salmo 42, o salmista está ali em prantos. E ele diz que ele não conseguia comer. As lágrimas eram o alimento dele. Ele estava abatido, ele estava triste, ele estava angustiado. Ele já não sentia vontade de comer. Ele chorava de dia e de noite. Mas aí ele para ali naquele momento, e o que é que ele faz no versículo 5 e 6 do Salmo 42? Ele vai dizer assim, porque está abatida a minha alma. Por que está se perturbando dentro de mim? Espera em Deus. Confia em Deus, porque eu ainda o louvarei. O que o salmista está fazendo? Convicção de verdades que ele acredita. Eu posso estar triste, eu posso estar abatido, eu posso ter momentos de tristeza, eu posso ter momentos abatidos, eu posso até ter momentos que eu não tenho vontade de comer, eu posso ter momentos que eu vou estar profundamente angustiada, mas eu jamais posso ter um momento onde eu vou perder as minhas esperanças. O que eu não posso é me desesperar. Eu não posso perder a esperança porque a minha esperança está em Deus. Né? Então, é isso que o salmista está fazendo. Meninas, vocês podem ficar tristes. Vocês podem chorar. Vocês podem sentir tudo isso. Eu louvo a Deus e amo porque ele não tirou isso das escrituras. Ele deixou ali para a gente poder ver que existiriam esses momentos. Mas eu não posso me render às minhas emoções. As minhas convicções sobre o que Deus, não importa como eu me sinto, é o que Deus diz. E as minhas emoções precisam se curvar a isso. Amém? Então, a ordem de Paulo é para não ficarmos ansiosos. E aí, quando ele dá essa ordem, ele não dá só a ordem, gente. Ele dá a instrução também. Ele vai dizer, olha, não fiquem ansiosos. Mas o que é que você vai fazer? Orar sobre a causa da ansiedade. Você vai orar, apresentar a Deus o que você está sentindo. Tem essa passagem em Lucas, essa referência que eu achei importante colocar também para vocês, que vai falar assim, tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeiras e ansiedade da vida. Né? Então, as preocupações, elas podem realmente desviar o nosso coração. Elas podem fazer com que, muitas vezes, a gente fique tão controlado por elas que a gente acaba não mais acreditando nessas convicções. A gente acaba duvidando da bondade de Deus. A gente acaba duvidando de quem Deus é. E nós precisamos crer de todo o nosso coração. Meninas, Deus controla todas as coisas. Nós servimos ao Senhor da história. E essa verdade deve anular, acabar com os nossos maiores temores sobre o futuro. Eu coloquei Isaías 7:9b também como referência, porque eu achei que captura muito bem esse raciocínio. Ele vai fechar dando a ideia de que se nós não tivermos firmes a nossa fé, nós não vamos resistir. Nós não vamos resistir. Então, nós precisamos... Tô sentindo tudo isso, ok? Tô sentindo tudo isso, mas o que eu vou fazer com tudo que eu tô sentindo? Lembra que no nosso segundo estudo nós falamos sobre os extremos. Enquanto tem algumas pessoas, enquanto alguns cristãos vivem
como se emoções não existissem. Não, menina, medo? O que é medo? Eu tinha medo quando eu não tinha Jesus. Ansiedade, depressão, isso é falta de Deus, menino. Essa pessoa aí não tem Deus, não. Enquanto alguns cristãos pensam dessa forma, como se não existissem emoções, o mundo endeusa as emoções. Já prestou atenção? Por que eu digo endeusa? Porque são as emoções que controlam eles. Se eu não estou bem, eu saio dando patada em todo mundo. Eu sigo o meu coração, eu faço o que eu quero, estou com vontade, eu faço. Ai, mulher, não tá te fazendo feliz, larga esse homem. Né? Então, o mundo vive seguindo, sendo controlado por suas emoções, se curvando às suas emoções, enquanto do outro lado eu vejo pessoas que vivem como se elas não existissem. Nós não precisamos, exatamente, siga o seu coração, é uma grande mentira. E muito usada. É muito usada. Então, eu não preciso fingir que as minhas emoções não existem. Eu não vou seguir minhas emoções, eu não vou seguir meu coração, eu não vou fazer tudo o que eu tenho vontade de fazer, mas eu também não vou reprimir. Você não precisa reprimir as suas emoções. Você não precisa fingir que está tudo bem. Gente, isso não é contentamento, isso é mentira, isso é hipocrisia. Você precisa ser sincera diante de Deus, como os salmistas eram, como filho de Deus. Jesus disse o que em sua oração? A minha alma está profundamente angustiada. E aí eu fico me perguntando por que nós queremos ser os fortes, né? Eu não sinto nada, eu não tenho nada. E aí nós falamos no encontro passado o perigo disso, que a gente coloca um nível que é inalcançável. Eu falei para vocês e compartilhei com vocês no encontro passado que uma irmã disse assim para mim, Kel, eu queria ser forte que nem você. Eu disse, querida, sente aqui, vamos conversar. Vamos conversar um pouquinho. E eu comecei a compartilhar com ela algumas lutas específicas minhas. Por quê? A gente precisa quebrar essa imagem que a gente coloca de uma perfeição que é inalcançável aqui. Isso faz com que as pessoas fiquem de uma forma que, meu Deus, como é que pode? Meu Deus, ai, eu queria ser forte que nem fulano. Eu já falei para vocês e eu repito todos os nossos estudos essa frase. Nós somos chamadas para sermos fortes, sim, mas no Senhor, não em nós mesmos. Não é a nossa força. Nós não somos fortes. É o Senhor que é a nossa força. Ele é a nossa fortaleza. E é por isso que eu preciso me socorrer nele. É ele, ok? Então, nós precisamos crer de todo o nosso coração que são as verdades de Deus que guiam as nossas vidas e não as nossas emoções. E aí eu trouxe algo para exemplificar um pouquinho. Quem não conhece a história de Josafá, né? Trouxe a referência de 2 Crônicas 20, do 3 a 12. Então Josafá teve medo. Olha aí, meu Deus, um homem de guerra com medo. Uau! E existe isso na Bíblia? Josafá teve medo. Mas o que foi que Josafá fez quando ele teve medo? Se pôs a buscar ao Senhor, apregou jejum em todo o Judá. E aí tem os pontinhos, e no final ele vai falar no versículo 12, e não sabemos nós o que fazer. Porém, todavia, entanto, os nossos olhos estão postos em ti, Senhor. Uau, meninas. Uau. O que é que eu aprendo nessa passagem? Todos nós, todas nós estamos sujeitas a termos momentos de ansiedade, a termos medo, insegurança, angústia. Mas como o rei Josafá, nós precisamos aprender a colocar os nossos olhos em Deus. Digo, repito e repetirei. Não é sobre sentir ou não sentir, porque nós vamos sentir. É sobre o que eu vou fazer com o que eu estou sentindo. Estou com medo. Estou ansiosa, Kelviane. E chega a ser físico. Eu me senti mal, fui parar no hospital, fiz todos os exames, a médica olhou para mim e disse que não é nada que é ansiedade. Estou com medo. Ok.
Você pode sentir essas coisas porque você está em um corpo caído. Mas o que você vai fazer com o que você está sentindo? O que nós vamos fazer com o que nós estamos sentindo? E aí nós vamos fazer o quê? Buscar ao Senhor. Ir ao trono da graça. Pedir força na nossa fortaleza, no nosso refúgio. E aí, quando nós não sabemos o que nós vamos fazer, a gente só faz uma coisa: mantém os nossos olhos em Deus. Nós precisamos acreditar que Cristo é aquele que vem até nós quando nós estamos em tempestade. Aquela passagem da tempestade fala tanto comigo, porque Cristo veio ao encontro quando os discípulos estavam na tempestade no mar. Cristo é aquele que vem nas nossas maiores tempestades das nossas vidas. Ele vem ao nosso encontro. Né? E aí a voz dele faz cessar todos os medos. Nós precisamos crer e encher a nossa mente, o nosso coração com essas verdades. Filipenses 4, 2 ao 8. Eu queria terminar com alguma irmã lendo esse texto, por favor. Filipenses 4. Já estamos quase terminando, amores. Filipenses 4, 2 ao 8. Rogo a Evódia e rogo a Síntique. Pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Obrigada, meu amor. Tu leu até? Até 8, é? Não, tá bom, tá aqui mesmo. Obrigada, Tá. meu amor. Meninas, em suma, eu quero que vocês anotem, por favor, esse versículo, Filipenses 4, do 2 ao 8. Por quê? Nós vamos estudar ele, passos práticos, né? Na prática, como eu posso fazer, o que esse texto me orienta a fazer na prática, sobre quando eu estiver com ansiedade ou com alguma coisa relacionada, como é que eu tenho que proceder, o que esse texto me orienta. Mas, ô Tamires, fecha só teu microfone, amor, por favor. Mas, em suma, o que eu quero muito que fique nos nossos corações e na nossa mente, que ainda que nós conheçamos a Cristo, né, que nós já temos Cristo como nosso Salvador, e aí ele já nos perdoou dos nossos pecados, ainda assim, nós continuamos sendo vulneráveis. As nossas emoções, os nossos sentimentos, né? Nós já somos novas criaturas no Senhor. Eu coloquei essas referências que eu tenho colocado para vocês, são convicções. Nós já somos novas criaturas, né? Nós já temos a garantia do perdão dos nossos pecados. Mas a nossa velha natureza ela ainda passa por situações, por circunstâncias nós vamos passar por situações assim. Então é normal a gente ficar ansioso, com medo, desanimado, abatido, né? É normal. Mas eu preciso também entender que isso pode se tornar pecaminoso. Por exemplo, o medo, que nós falamos no nosso estudo passado. Em 1 João vai falar que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O que esse texto quer dizer? Ali está um antídoto para o medo. Qual é o antídoto para o medo? O amor. Como assim, Kelviane? Como é que o antídoto do medo pode ser o amor? Como é que eu posso usar o amor nos meus medos? Eu dei para vocês o exemplo de uma mãe, uma mulher que não sabe nadar, que tem medo de água, que nunca nadou na vida, mas se ela vê o filho dela se afogando, gente, o que é que ela vai fazer? Mesmo ela não sabendo nadar, ela tendo medo de água,
quando ela vê o filho se afogando, ela não pensa duas vezes, ela pula e ela vai salvar o filho dela, porque o amor pelo filho dela foi maior do que o medo dela. Então, o que é que João está dizendo ali para a gente? Que se eu amar a Deus mais do que a mim mesmo, se eu amar as pessoas como eu tenho que amar, esse amor vai vencer os meus medos. Porque o medo se torna pecaminoso quando eu deixo de fazer as coisas que Deus quer que eu faça por conta do medo. Por exemplo, vamos lá, estou aprendendo e caminhando nas minhas vulnerabilidades. Só Deus sabe os desafios que é cada estudo que eu faço com vocês. Eu tenho minhas lutas, eu já compartilhei com vocês e faço questão de compartilhar para que vocês vejam que é nas nossas fraquezas que o Senhor é realmente, de fato, glorificado. E eu quero que ele se glorie também nas minhas fraquezas. E houve muitos momentos onde eu disse, eu não vou mais dar estudos. Não vou. Desde que eu passei a sentir alguns problemas no meu coração, o prolapso da válvula mitral, eu passei a ter medo. Por quê? Quando eu estou diante de uma situação que me deixa ansiosa, por exemplo, todo estudo que eu vou dar, o meu coração... Opa, quem foi que ligou o microfone? Ah... Todas as vezes que eu ia dar um estudo, meu coração acelerava muito. E aí, por conta do prolapso da válvula mitral, um problema, né, uma válvulazinha no coração, isso afetava. E aí eu comecei, eu não tenho mais condição de dar estudo. Deus, eu não tenho mais condição de dar uma palestra, eu não tenho mais condição de... Eu não vou mais fazer isso. E eu passei 1 mês ou 2 meses recusando as propostas, as coisas que vinham, né? E foi estudando a palavra de 1 João, quando eu comecei a estudar sobre o medo, porque eu tinha medo de dar estudo, medo de passar mal. E aí eu aprendi com a palavra que só o amor podia fazer vencer esse medo. Então eu fiz que nem a Ciene disse, vai bem com medo. Disse, Deus, se eu passar mal, eu vou passar mal, mas eu vou passar mal te servindo. Eu vou passar mal te glorificando. E uma vez eu me lembro que eu disse assim para minha conselheira bíblica, né? Eu disse assim, fulana, e se eu fui fazer uma viagem no interior e eu tava com muito medo, porque lá não tinha hospital, não tinha médico, não tinha nada. E aí eu disse assim, e se eu passar mal lá, sem médico, sem nada? E se eu passar mal e eu andar sozinha no meio da rua, passar mal? E ela disse para mim que, Alviane, um cachorro vai te achar. Ele vai cheirar lá, achar e vai avisar alguém que tu tá lá. Você precisa aprender a confiar em Deus e não em você mesmo. Então, a questão é o que eu estou fazendo com o que eu estou sentindo. O medo é pecaminoso, não porque eu sinto, mas porque ele me impede de fazer o que Deus quer que eu faça. A ansiedade é pecaminosa, não porque eu a sinto, mas porque ela faz com que eu esqueça quem Deus é. Esqueça que Ele está cuidando de mim. Esqueça que Ele é soberano sobre todas as coisas. Esqueça que Ele está o tempo todo comigo. Eu esqueço quem Deus é. Então, não é sobre sentir. Se você sair daqui hoje aprendendo isso, de que não é sobre você sentir, mas sobre o que você faz com o que você sente, isso vai mudar a tua forma de glorificar a Deus com as tuas emoções. Ok? Então, o ponto principal é eu fazer essa distinção. Mudar o que é realmente. E distinção de quê? Distinção entre a ansiedade normal, né, que é aquela reação natural quando eu estou diante de um perigo. Ai, meu Deus, eu estou diante de um perigo, né? Ai, meu Deus do céu, senti isso, foi. Com aquilo que está me controlando, que já virou agudo, que já está fazendo com que eu peque, com que eu seja neurótica, né, com que eu fique o tempo todo me desesperando, correndo com medo de tudo. Meu Deus, e se isso acontecer, e se isso aquilo acontecer, e se não acontecer, e se eu for aquilo e fizer aquilo, nem vai acontecer, você nem sabe se vai, e você já está sentindo como se já tivesse, né? Então, Kelviane, o que é que eu posso fazer? Como é? O que é que eu posso fazer diante disso? E aí nós vamos entrar nos passos práticos, especificamente desse versículo. Eu separei 4 passos práticos que você pode tomar baseado na Bíblia, quando você tiver com preocupação, com ansiedade, com algum sentimento mais ou menos disso, certo? Porém, é só para o próximo encontro. Porque não vai dar tempo eu passar isso. Oh, porque não vai dar tempo eu passar para vocês. Já são 8h15, e aí vai ficar muito extenso o nosso estudo.
Mas aí o que é que vai acontecer? No próximo encontro, eu vou passar esses passos práticos e vou falar sobre desapontamento e frustração. Eu resolvi unir os dois porque eles são sinônimos. E aí eu vou concluir, que eu sabia que não ia dar tempo falar sobre isso. Eu vou concluir esse e entrar pro frustração e desapontamento. Tá certo? Vamos orar ao Senhor. Vanessa, você pode orar? Vanessa ainda tá aqui? Ai, tu tá sem áudio, Vanessa? Ah, tá bom. Pois vamos orar. Soberano Deus, querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tua soberania. Te agradecemos por ser o nosso Deus, nosso Senhor, o nosso Salvador. Te agradecemos porque o Senhor nos deu tudo o que nós precisamos. O Senhor nos deu a vida, o fôlego de vida. O Senhor nos deu todas as coisas que nós precisamos e o Senhor nos deu o que nós mais precisamos: a salvação em Ti, a vida eterna. Deus nos ajuda a lembrar que o Senhor vai continuar cuidando das nossas vidas até o dia que nós estaremos contigo, até o dia onde o nosso corpo e as nossas emoções serão completamente redimidas. E aí nós conseguiremos, Senhor, sentir como o Senhor sente. Ó Deus, quão maravilhoso será esse grande dia. Nos ensina a ansiar por esse dia, a ter anseios pela tua volta, a ansiar estar contigo mais do que qualquer outra coisa, Senhor. Ó Pai, obrigada pela tua palavra, pela verdade que é a tua palavra. Que ela nos ajude nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, porque certamente, Senhor, nós estamos passando por dificuldade e nós sabemos que enquanto estivermos aqui, nós vamos passar, porque a única garantia que o Senhor nos deu é que aqui nós teremos aflições, mas que nós podemos ter bom ânimo, porque assim como o Senhor venceu essas coisas, nós também podemos vencer. Mas nos ajuda a lembrar que não será nas nossas forças, nem com as nossas habilidades, porque nós não somos capazes. É no Senhor que nós vencemos. É pela força do Senhor e não na nossa. Pai, obrigada pelo teu Santo Espírito que está conosco, nos lembrando da tua palavra, nos ensinando sobre ela, abrindo os nossos olhos, nos corrigindo, nos moldando. Deus, obrigada, porque nós não estamos sozinhos. Pai, eu te agradeço pela vida de cada uma dessas mulheres e de como o Senhor tem sido gracioso ao mandar mais mulheres para aprender com a tua palavra. A minha oração, Senhor, é que ainda mais mulheres sejam impactadas pela tua palavra, pela verdade que a tua palavra dá e traz às nossas emoções. Que essas mulheres que estão aqui hoje, que foram soberanamente escolhidas para estar aqui, que elas possam compartilhar com as suas irmãs, com as suas amigas. Deus usa a vida de cada uma dessas mulheres, coloca outras mulheres no caminho delas, Senhor, para que elas possam compartilhar essa verdade. Deus, eu te rogo que o Senhor use a vida de cada uma dessas mulheres que estão aqui, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu povo seja consolado e para que a verdade do Senhor alcance os corações. Que a tua palavra reine nas nossas vidas, Senhor, que governe as nossas vidas e não as nossas emoções. Te agradecemos por tudo isso, te rendo graças e te damos toda a glória devida, porque só o Senhor é merecedor de glória, honra e majestade e louvor. Obrigada, Deus, é em nome do teu Filho amado, que nós te oramos, te suplicamos e te agradecemos. Amém, amém e amém.